Os pensamentos que foram produzidos ao longo da história mundial, inclusive assim, dos pensamentos mais revolucionários, tudo, de certa forma interferem no sentido de lhes dão mais, como se fosse um alimento para a interferência na realidade. Então, uma coisa que poderia chamar a atenção é como que os clássicos do pensamento social, né, que produziram parte deles, sua obra ainda na metade para o final do século XIX, outros que produziram seu pensamento em situações que ocorreram nas primeiras décadas do século XX, do século passado, não estariam, de certa forma, ultrapassados, não seriam anacrônicos, estariam fora de sua época. Na verdade, o que a gente percebe através de uma prática de um curso como esse é que certos conceitos teóricos, né, eles têm uma validade se forem capazes de se alimentar das realidades concretas e contemporâneas, né? De certa maneira, esses conceitos continuam tendo validade porque parte das realidades que eles procuram refletir e analisar são ainda realidades presentes, né? Não é que um conceito do século passado pode responder a uma questão do século XXI, mas é que, de certa forma, algumas das questões pautadas no século XXI ainda têm características comuns daquela que marcaram o século XX. Né? Por isso eles continuam, ao meu ver, atuais. Né? Por exemplo, essa questão, o tema do seu curso é a Revolução Russa e o pensamento de Lenin e Trotsky. Essa experiência da Revolução Russa pode trazer algum alimento, alguma interferência hoje nesses movimentos? Além do fato de que é um episódio histórico marcante, sem o qual seria impossível entender o século XX, né? Quer dizer, todo o movimento social do século XX foi profundamente impactado pela Revolução Russa, né? A Revolução Russa teve uma importância muito grande na influência da forma pela qual as lutas sociais e políticas se deram durante o século XX. E no mundo inteiro, no né? mundo todo. Mas mais do que isso, eu gosto muito de dar esse curso para esse tipo de público, porque eu gosto sempre de checar se eles estão fazendo a ligação, se isso está provocando neles questões contemporâneas, né? E eu vejo que sim, né? Por exemplo, você tem toda uma discussão na Revolução Russa de como amadureceu as lutas sociais no campo e uma longa trajetória de luta pela terra, né, que deu origem a um movimento revolucionário russo com fortes características rurais e que em algum momento esse movimento teve que pensar a relação com a cidade, né? Esse é um dos impasses do movimento contemporâneo. Que você tem um acúmulo e esse de lutas sociais. núcleo que vem aqui, eles já estão pensando isso, estão atentos a isso? Eu tenho a impressão que sim, eu tenho a impressão que sim. E as questões de outras épocas, a reflexão e pensadores de outras épocas, na verdade permite a eles instrumentos para pensar a sua época, né? A gente está sempre de olho e sempre com a preocupação de entender o nosso tempo. Agora, do ponto de vista histórico, esse é o nosso tempo, né? É um ciclo histórico que se abre com a Revolução Russa e que ela cumpriu uma trajetória até o seu desfecho que nos ajuda muito a entender os desafios que estão colocados para o século XXI. Né? Que são diferentes que são muito diferentes. Agora, apesar dos desafios serem diferentes, nós estamos tratando de um planeta muito diferente, com um grau de desenvolvimento das suas produtivas outro. Nós estamos tratando, na verdade, da era madura daquilo que no início do século XX estava iniciando. De certa forma, a Revolução Russa anuncia a abertura de um ciclo, né, que ela própria não tinha condições de completar, né, e que talvez hoje a gente reúna condições de reatualizar algumas de suas teses principais. Eu estou convencido que a Revolução Russa tem vários ensinamentos para a gente pensar o mundo atual, principalmente no momento em que a ordem capitalista se apresenta como insuperável, né? Então, na medida que o capitalismo se apresenta como ordem única, né, e o pensamento neoliberal se apresentou como quase pensamento único, é fundamental a gente entender as alternativas que a humanidade gestou durante o século XXI, contrário à ordem liberal e à ordem de mercado, né? Inclusive pelos seus impasses. Quer dizer, a gente não estuda a história apenas para se alimentar de esperanças que em algum momento houve superações
e, portanto, alimentar a certeza de que é possível novas. Mas, fundamentalmente, as experiências históricas mostram, através do seu percurso, inclusive através de seus erros, de seus impasses, né, aqueles processos que nós devemos estar atentos na construção das alternativas contemporâneas. Né? Nesse sentido, a Revolução Russa também é muito rica.